Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos combustíveis. Vamos comentar das regiões que sofreram os maiores impactos com os reajustes dos combustíveis. Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo que começa a querer esboçar uma reação. Vamos comentar do mercado do frango que está aquecido devido à Copa do Mundo lá no Catar. E vamos falar do mercado de produtos biológicos que parece ser a estrela do futuro do agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o preço dos combustíveis. O último levantamento de preços Ticket-Log, que é o IPTL, apontou que o preço médio do litro da gasolina aumentou 1,1% em relação a outubro, nas primeiras semanas de novembro, e fechou o período a R$ 5,30 na média. O etanol seguiu a mesma tendência de alta e fechou a R$ 4,25, com acréscimo de 0,98%. Após 4 semanas de quedas consecutivas em todo o país, o preço do litro da gasolina e do etanol apresentou nova alta em todas as regiões, conforme o último levantamento da Ticket-Log. Vale ressaltar que no fechamento de outubro, o preço médio dos combustíveis ainda apresentava baixa, porém já desacelerada, se comparado a meses anteriores. E o preço da gasolina nas principais regiões? Nós vamos comentar exatamente sobre isso, das regiões que sofreram os maiores impactos com os reajustes dos combustíveis. As regiões mais impactadas pelos acréscimos no preço da gasolina foram a região centro-oeste e a região sul, onde os aumentos chegaram a 2,79% no centro-oeste e 2,73% na região sul. Já o preço médio mais alto para o combustível foi registrado na região norte, R$ 5,46, com acréscimo de 0,3%. Apesar de registrar o segundo aumento mais expressivo do país, a gasolina na região sul apresentou o menor preço médio entre as demais regiões, de R$ 5,08. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Ticket-Log, o etanol ficou 5,5% mais caro no centro-oeste, aumentou 4,14% no sudeste e 2,86% na região sul. Apenas a região norte e a região nordeste registraram recuo do valor do combustível, 2,16 na região norte e 0,45 na região nordeste. Ainda assim, o etanol na região centro-oeste fechou a R$ 3,90, a média mais baixa entre as regiões. E o norte registrou o litro mais caro para o combustível, R$ 4,58. E agora, Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi que começa a querer esboçar uma pequena reação. Confira. Olá a todos, Felipe Fabbri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje vamos dar um giro pelo mercado do boi gordo no fechamento dessa segunda semana do mês de novembro, praticamente primeira quinzena como um todo já finalizada. Hoje, dia 18 de novembro de 2022, e o mercado do boi nas praças paulistas trabalhou com estabilidade no encerramento da semana, após registrar aí altas para o boi gordo e para a novilha gorda. No fechamento da semana, nós temos como referência para o boi R$ 275 por arroba, a vaca gorda negociada a R$ 260 por arroba e, por fim, novilha gorda apregoada a R$ 270 por arroba. O boi China, aquele boi destinado à exportação, é negociado ainda a R$ 280 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo.
Destaque aqui é que aquela toada baixista que nós sentimos desde a entrada de agosto até o momento cessou. Nós não estamos acompanhando mais um mercado conseguindo pressionar negativamente as cotações da arroba do boi gordo. Há praças onde os preços têm registrado altas, inclusive aqui em São Paulo, ao longo da semana, nós tivemos uma retomada das cotações frente ao começo do mês, e muito disso em função do enxugamento de oferta nas principais praças produtoras aqui no mercado brasileiro. A questão da oferta de gado de confinamento, nós já aguardávamos uma redução com relação à oferta, principalmente por conta dos custos de produção mais elevados e dos preços pouco atrativos no mercado do boi gordo, e isso tem forçado os compradores a pagarem relativamente mais pela arroba do boi gordo quando a gente compara com um passado até recente, né, com outubro, por exemplo, onde o mercado vinha mais pressionado. Além disso, nós temos um outro fator, né, outros dois fatores bem importantes, é que a demanda para a exportação ela segue forte. Nós temos uma retração com relação ao mês de outubro, nós tivemos um outubro muito bom com relação aos embarques, embarcamos quase 10 mil toneladas dia para o mercado externo, e agora em novembro estamos trabalhando com uma base de 8,9 a 8,6 mil toneladas dia sendo exportadas. Mas apesar dessa retração nos embarques diários na comparação mensal, ainda um cenário para novembro com a expectativa de um dos melhores meses de novembro da nossa história. Então as exportações elas estão em bons volumes, os preços vêm pressionados ainda, mas com essa movimentação do câmbio há espaço para que as indústrias paguem mais, mesmo recebendo menos pela sua mercadoria. E olhando para o mercado doméstico, um dos principais consumidores, aí, quando a gente para analisar a nossa produção de carne bovina, a gente viu um sinal de melhora com relação a essa demanda. Nós temos a expectativa para os próximos dias de que a demanda venha mais forte. Nós temos a abertura da Copa do Mundo de Futebol nos próximos dias, nas próximas semanas, jogos do Brasil em alguns dias estratégicos, né, alguns dias que podem beneficiar o consumo de carne bovina no país, geração de empregos temporários, entrada de 13º, então temos fatores para a demanda doméstica que devem impulsioná-la em curto prazo, com destaque principalmente a dezembro, olhando até o final deste ano. Tá? Então, neste contexto, nós temos um quadro de oferta mais enxuta e um quadro de demanda mais aquecida, aonde, daqui adiante, os preços para a arroba do boi gordo podem retomar a firmeza. Nós podemos ver uma arroba ganhando prumo, não acreditamos em explosão com relação aos preços da arroba, mas há espaço para que a arroba do boi gordo trabalhe em patamares melhores do que a gente tem visto atualmente. Inclusive no mercado atacadista de carne com osso, nessa semana nós tivemos alta para a carcaça de bovinos castrados e inteiros, uma alta bem expressiva, demonstrando também essa volúpia com relação à demanda doméstica para atendimento aos mercados varejistas em curto prazo. Tá? Nesse quadro, cabe agora a gente analisar a questão da oferta e lembrar que neste ano nós estamos falando de um aumento no abate de bovinos ao longo desse ano. O IBGE divulgou recentemente os dados da pesquisa trimestral de abate de bovinos e apontou um incremento nos abates no terceiro trimestre frente ao segundo semestre. Então, ao segundo trimestre. Então, nós estamos com um quadro de oferta melhor, há mais carne chegando ao mercado e por isso talvez a gente não veja tanto uma questão de preços para o mercado do boi gordo disparando tanto, mas podendo retomar a firmeza de modo paulatino até o final do ano. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. E agora vamos comentar do mercado do frango, que está aquecido devido à Copa do Mundo lá no Catar. A Copa do Mundo de 2022 já começou, o primeiro jogo foi no domingo, dia 20. Mas o Brasil já tem um título conquistado. O país segue como campeão mundial em exportação de carne de frango halal. Pelo menos é o que mostram os números desse comércio em crescimento com as nações árabes. E o cenário tende a ser bastante otimista, o que inclui o Catar, que está sediando o torneio de futebol. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA,
esses dados mostram que nos 10 primeiros meses deste ano, de janeiro a outubro, o Catar aumentou em 40% o volume de carne de frango comprada no Brasil, quando comparado ao mesmo período de 2021. Na receita, o aumento percentual no período envolvendo as compras de carne de frango brasileiro pelo país sede da Copa do Mundo foi ainda maior, 67%. Além do Catar, outros países seguem na mesma direção. É o exemplo de Singapura, que de janeiro a outubro deste ano teve um aumento de 54% em volume, 83% em receita, quando comparado com o mesmo período de janeiro a outubro do ano passado. A Arábia Saudita também registrou um acréscimo de 26% em receita na comparação com os dois períodos. E no acumulado do ano, a receita das exportações brasileiras de carne de frango alcançou 8 bilhões 195 milhões de dólares, uma alta de 29,3% ante janeiro a outubro do ano passado. Em volume, os embarques registrados nos 10 primeiros meses de 2022 chegaram a 40,60 milhões de toneladas, volume 5% maior que o do mesmo período do ano passado. E agora vamos falar do PIB, Produto Interno Bruto. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia manteve a projeção oficial para o crescimento da atividade econômica neste ano em 2,7%, mas piorou a estimativa de alta do Produto Interno Bruto PIB em 2023 para 2,1%, contra uma previsão de 2,5%. Em seu boletim macrofiscal, que revisa bimestralmente as estimativas do governo para parâmetros econômicos que são usados no acompanhamento orçamentário, a Secretaria de Política Econômica argumentou que as suas últimas publicações já alertavam para o risco de uma deterioração no cenário internacional, o que poderia afetar o crescimento brasileiro. A redução de 0,4 ponto percentual na estimativa do PIB em 2023 resulta principalmente na piora no cenário externo desde a data base da última grade de parâmetros, com o aumento das taxas de juros internacionais e redução das expectativas de crescimento de economias desenvolvidas e emergentes. Mesmo com a redução, a estimativa do Ministério da Economia para 2023 segue bem mais otimista do que a visão de mercado. No mais recente Boletim Focus do Banco Central, analistas apontam para um crescimento de 2,77% neste ano, recuando apenas 0,7% em 2023. E depois do intervalo, nós vamos falar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima, a COP27, a Agenda Brasil mais sustentável, e vamos falar do uso de produtos biológicos. Nós voltamos já, é um minutinho só.
Ai, gente, eu pensava que esse negócio de tecnologia não era pra mim. Eu achava muito difícil. Hoje, faço compras e até monitoro meu condomínio pelo app da portaria remota Tecnoseg. Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ é no fujiocadistribuidor.com.br. Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país, com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal... Seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ... Acesse fujiocadistribuidor.com.br. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Pronto. Precisou? É Safra! Black Friday na Vesa, a líder de vendas com a melhor oferta do Brasil. Ranger completa por 225.900. Diesel 4x4 automática por apenas 225.900. E mais, XLT com desconto de até 42 mil. E taxa zero. Isso mesmo, com taxa zero e até 30 mil a mais no seu usado. Só na Black Friday Ford na Vesa. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: estude no Colégio Vitória. Matrículas abertas. 3089-5111. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP27. A Agenda Brasil Mais Sustentável. O governo federal lançou durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática a Agenda Brasil Mais Sustentável. Esse documento ele apresenta medidas adotadas nos últimos 4 anos que estariam alinhadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que é um apelo global para acabar com a pobreza e proteger o meio ambiente. Ao todo, foram listados mais de 800 ações de sustentabilidade e, segundo o governo brasileiro, a produção da Agenda Brasil Mais Sustentável se deu de forma colaborativa e mobilizou a participação de todos os ministérios. O documento, com 80 páginas, também está acessível ao público. São citadas as contribuições de iniciativas variadas, como o Auxílio Brasil, o Plano Safra, o Marco Legal do Saneamento e a Operação Acolhida, entre outros. A conferência, que este ano foi realizada no Egito, ocorre anualmente desde 1995 e foi chamada a partir da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, pactuada há 3 anos. O evento reúne todos os países signatários da Convenção durante 2 semanas. Representantes dos signatários da Convenção avaliam as mudanças climáticas no planeta e discutem mecanismos para lidar com a situação. Entram na pauta diversos temas relevantes,
como geração de energia limpa, mercado de carbono e agricultura sustentável. E agora eu vou conversar com Cibele Medeiros. A Cibele, ela é gerente de produtos biológicos da Vitia. E nós vamos falar sobre o mercado, nós vamos falar sobre a importância e o uso desses produtos que estão, assim, vamos dizer, de maneira geral, dando assim uma guinada no sistema produtivo agropecuário. Cibele Medeiros, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito importante. Está tudo bem? Tudo certo, Antônio. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com você. Tá. Cibele, me dá assim rapidinho, uma visão do que é a Vitia e aonde se localiza a Vitia. Tá certo, Antônio. A Vitia é uma empresa nacional, mas tem atuação na América do Sul e em outros países também. E é uma empresa que entrega soluções para o produtor, tanto em controle biológico, bioinsumos, como os inoculantes, e também na nutrição de plantas. Então, é uma empresa especializada em levar tecnologia e ferramentas para nutrição e proteção de plantas. Quando a gente fala de bioinsumos, nós temos uma categoria ampla de produto, que compreende não somente aqueles produtos para controle biológico de pragas e de doenças, mas também os inoculantes. E a Vitia tem a marca líder de mercado, de inoculantes, que é a marca Biomax. Bom, eu já inclusive ouvi sobre essa marca Biomax, já sei de uma série de produtores que fazem o uso dessa tecnologia e cujos resultados são excelentes. Uma pergunta que muita gente me faz e às vezes eu fico em dúvida, mas eu acho que pode. A resposta que eu sempre dou é a seguinte: eu tenho quase certeza que pode. Por exemplo, os produtos biológicos já está provado e comprovado que funcionam na agricultura comercial no dia a dia. Na soja, no milho, no sorgo, enfim, para tudo. Aí muita gente pergunta, eu posso misturar o produto biológico com o produto convencional, o produto, vamos dizer assim, com o defensivo? Eu sempre respondo, acredito que possa sim, desde que você tenha uma certa regularidade nessa dose que você vai colocar, tanto de um quanto de outro. É isso mesmo? Olha, Antônio, esse assunto é muito interessante, Eu vou começar usando um pouquinho do que você falou no início da sua fala em relação à eficiência dos produtos biológicos, Um biodefensivo, para ele ser comercializado, é fundamental que ele atenda os requisitos mínimos, as exigências mínimas, tanto da Anvisa, do IBAMA e do Ministério da Agricultura. Então, eles têm que ser comprovadamente eficientes. E a sua utilização, que aí já é o segundo ponto, que você questionou, a utilização ela deve ser pautada em um conhecimento técnico, a ponto de que a gente saiba essas compatibilidades. É possível essas misturas? É possível inserir um biodefensivo ou um bioinsumo no sistema de produção? Sim, perfeitamente. Desde que as compatibilidades com os outros métodos que são utilizados seja conhecida. Por isso que na Vitia a gente tem um estudo que se baseia, isso fica dentro do nosso complexo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que se baseia nos estudos das compatibilidades. Então a gente consegue, por métodos laboratoriais e também em vivo, inferir se aquele produto biológico pode ser misturado com um produto químico sem que haja prejuízo qualquer na sua qualidade e, consequentemente, na sua eficiência. Então, são métodos compatíveis e é o que faz com que o uso de bioinsumos seja cada vez maior na agricultura. Eles são compatíveis, porém a gente precisa ter esse entendimento. Bom, e o que a gente vem observando também, Cibele, é que os resultados, cada safra que passa, parece que são mais positivos ainda com o uso, através do uso dos produtos biológicos, quer para controle biológico, quer para nutrição. E no caso da nutrição, especificamente falando, nós temos uma vantagem dos produtos biológicos, porque vamos dizer assim, para poder entender, eles renovam o solo. Eles conseguem fazer uma melhoria, vamos dizer, bacteriana, microbiana no solo, fazendo com que a planta consiga até, vamos dizer, puxar mais elementos químicos para produzir mais,
Falando assim num termo bem geral. É mais ou menos isso? Sim, inclusive, a gente tem várias características, né, e vários benefícios quando se fala de bioprodutos para nutrição de plantas. Um grande exemplo que nós temos no Brasil é a própria utilização do inoculante, sim, claro, né, que é direcionado para a nutrição de plantas, ou seja, fixação biológica de nitrogênio. Outro mecanismo muito comum é a promoção de crescimento radicular. Então, os bioinsumos, eles promovem um maior crescimento radicular, a maior formação de pelos radiculares e, consequentemente, a planta consegue otimizar aquela adubação que foi feita, extrair nutrientes do solo e também ter uma eficiência maior na captação de água. Então, os bioinsumos podem ser utilizados também em situação de estresse hídrico, para fazer com que o vegetal consiga absorver melhor, não somente nutrientes, mas também água. Uma grande inovação que a gente trouxe esse ano é um bioinsumo extrator de nutrientes, principalmente a questão do fósforo, né? Então, os micro-organismos, eles também têm essa capacidade de produzir ácidos, né, tanto orgânicos ou inorgânicos, enzimas que fazem com que aquele nutriente do solo seja melhor extraído. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem ou não, mas todo ano os produtores em lavouras comerciais fazem a adição do fósforo, certo? Então, todo ano coloca. Só que o fósforo, ele não é assim, degradável de uma hora para outra. Às vezes ele fica muito tempo no solo. Então, eu coloco esse ano, o ano que vem eu coloco, eu já tenho talvez até uma sobrecarga de fósforo no solo e não havendo, às vezes, a necessidade de colocar aquela quantidade que eu coloquei, né? Então, esses produtos biológicos, uma boa parte deles tem vamos dizer assim, a capacidade de fazer uma absorção maior do fósforo em benefício à planta. É isso mesmo? Com certeza, Antônio. Quando a gente fala especificamente do fósforo, algo interessante, né, de se analisar e de se observar é que o fósforo ele pode estar retido tanto na matéria orgânica do solo ou também ligado a outros nutrientes, né, ligado a cálcio ou até mesmo a ferro. E os micro-organismos não são todos. Por isso que é importante a pesquisa, né, no intuito de identificar quais são esses micro-organismos que têm essa capacidade, primeiro, de promover um crescimento maior de raiz. Com um crescimento mais robusto de raiz, consequentemente, a planta vai absorver melhor todos os nutrientes, não somente o fósforo. Segundo, de colonizar esse sistema radicular e ali na raiz produzir esses ácidos, né, que eu comentei anteriormente, orgânico ou inorgânico, para fazer com que aquele fósforo seja extraído, ou também produzir enzimas como fitases, fosfatases, que fazem com que aquele fósforo que está ligado à matéria orgânica seja mineralizado. Então, olha só, né, as características e todos os mecanismos de ação envolvidos no uso de um bioinsumo. É verdade. Bom, eu conversei com Cibele Medeiros. A Cibele, ela é gerente de produtos biológicos da Vitia, que é talvez uma das maiores empresas, não só do Brasil, mas com atuação na América Latina também, com produtos biológicos e nutrição de plantas. Então, se você estiver interessado em conhecer, entre aí no Google, coloque Vitia, mas Vitia com 2 T's, V-I-T-T-I-A, que você vai encontrar lá a empresa e vai ter uma visão geral do que é a Vitia. Cibele, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu acho que esse tipo de conversa é a conversa ideal que a gente tem que ter. É uma conversa informativa, entendível, certo? E eu quero trazê-la mais vezes para a gente bater mais papo sobre isso, tá bom? Com certeza, Antônio, será um prazer voltar aqui para falar, né, de um segmento tão importante no nosso país, que é a agricultura, e das inovações que a Vitia traz para o produtor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cibele. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o sofrimento é o intervalo entre 2 felicidades. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.